Direto do canal Chupa essa manga, que estou o professor Gênio. A partir de agora, revisão AG, segunda etapa, Colégio Santa Cecília, menino. Bora lá, bora lá. Lembrando, primeiramente, que o nosso conteúdo programático para esta prova inclui a matéria da C. Estudar C. Eu vou dar um toquezinho aqui, uma manga da questão aqui, dar umas nuances aqui de coisas mais importantes, mais relevantes sobre aquilo que a gente cobrou na AC, beleza? Mas só lembrando para você que o nosso conteúdo programático é o A3, crise de 29, A4, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial no A4 é que é inédito, entende? Ó, crise de 29, A3, A4, tem dois assuntos no mesmo capítulo. Nazifascismo foi da AC, mas Segunda Guerra já é inédito para esta prova de vocês. E mais a parte de Brasil, que é o B3, Primeira República, e também o B4, a famosíssima Era Vargas. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha de fundo aqui pra gente se concentrar, tá bom? Vou baixar aqui um pouquinho para poder a gente, né, se concentrar. Belezinha? Tá certo? Vamos lá. Cara, uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? No próprio nome do capítulo, certo? No próprio nome do capítulo da crise de 29, ele tem uma palavrinha lá chamada superprodução. É tão interessante que eu quero que você fique ligado aqui, ó. Vamos lá que eu quero as férias, pelo amor de Deus, menino. Olha, presta atenção. A crise de 1929, né, do dia 24 de outubro, né, que eles taxaram de a Quinta-feira Negra, né? Ela colocou, na verdade, o capitalismo em risco. É fato, a crise de 29 colocou o capitalismo em risco, tá certo? Já que, como é que eu posso dizer, a expansão da pobreza abriu, cara, um espaço para o crescimento do socialismo nos países europeus. Fato também, tá certo? É por isso que na presidência do Franklin Delano Roosevelt, o que virá o Brasil, né? Segunda Guerra Mundial. Calma. O presidente Roosevelt, ele vai utilizar uma prática política daquele inglês, John Keynes, né? E essa prática política, ela consistia, na verdade, no quê? Na intervenção do Estado na economia. É uma política intervencionista. É uma política de intervenção do Estado, tá certo? Na economia, presta bem atenção, é na economia. Porque o objetivo era justamente evitar as crises da superprodução, que é a causa imediata da crise de 29, a superprodução, entende? E também a política intervencionista do Roosevelt também é para resolver a questão da recessão econômica. E é tão interessante que com isso ele vem criar várias regulamentações entre o patrão e o empregado. Cara, que massa, presta bem atenção. Isso tudo se dá a partir da política intervencionista, né, do presidente Franklin Delano Roosevelt, o famoso New Deal. Show? Beleza? Eu acho super importante isso. Outra coisa importante também que a gente pode ressaltar aqui dentro do nazifascismo, você não pode esquecer aquelas características ideológicas todas que estão no meu slide. Lembrando que o meu slide sobre a Era Vargas está disponível no Google Classroom, viu? Tá bom? Cara, mas, ó, presta atenção. Se liga aqui comigo, presta atenção. O totalitarismo em si, né, o ensino desse totalitarismo, ele está voltado, cara, a uma espécie de culto. Cultar o que, Jean? Cultuar, ovacionar a pátria, tá certo? Ao líder. Isso vai acontecer também com Getúlio Vargas. E esse regime, ele não interessa, como é que eu posso dizer? Uma educação que estimule a criticidade, entende? A questão é seguir cegamente o líder, entende? Então, o nascimento, cara, do nazifascismo, ele está vinculado justamente a crises. É claro que a crise provocada pela Primeira Guerra Mundial.
o término da Primeira Guerra Mundial, o término da Grande Guerra, entende? E principalmente na questão do caráter econômico, deixou brechas tão fortes que deu lugar para surgir grupos que passaram a pensar, idealizar, tá certo? Também a questão do próprio anticapitalismo. Se liga nisso, que isso é muito interessante. Isso é muito interessante, tá bom? Então eu acho muito importante essa pegada para você entender. E aí já entrando na nossa Primeira República, né? A nossa Primeira República que vai lá do presidente Prudente de Moraes. Não, desculpa, corrija, apaga. A nossa Primeira República que vai do Marechal Deodoro da Fonseca, passa pelo Floriano Peixoto Alagoano, por isso que os dois primeiros presidentes são chamados de República da Espada, República dos Marechais, e aí o terceiro presidente da República, né, que é o Prudente de Moraes, aí sim, e começa a República Oligárquica e ela vai até o Washington Luiz, a República Oligárquica, né? Então, é interessante pensar que nesta Primeira República, nas crises da própria Primeira República, né, com seus arranjos políticos, né, que excluíram outras forças sociais, e a ideia de excluir forças sociais é para que elas não viessem das oligarquias rurais tradicionais, né? Então, ela não se dá pela sonhada revolução proletária de anarquistas e de comunistas. Presta atenção, quando eu toco nesses atores, está relacionado justamente quando o Marechal Deodoro da Fonseca promoveu a grande naturalização. Escuta essa. Por que eu estou tocando nesse assunto? É porque quando não há essa revolução proletária de anarquistas e de comunistas, o que é que eu paro e penso? Eu penso o seguinte, que essa crise da Primeira República ela está relacionada justamente ao surgimento de novos atores. São novos personagens, são novos atores. É a palavra que você achar melhor para encaixar aí, tá certo? Nesse contexto político de urbanização. Por isso que tem as revoltas urbanas, por isso que tem a greve, a famosíssima greve, que ela é promovida pelo anarcossindicalismo. Então ela está relacionada a justamente isso, esse surgimento de novos personagens, atores, dentro desse contexto de urbanização. Então o pau quebrou, entendeu? Fica ligado nisso aí também, tá bom? Outra coisa importante também nesse contexto de Primeira República no Brasil são as relações políticas que elas estão associadas, elas estão atreladas, né? A propagação, cara, isso aqui é fato. Presta atenção, isso aqui é fato. A propagação de práticas que na sociologia a gente vai chamar de clientelismo. Na história também, que são as práticas clientelistas. Entende? O espaço público sendo usado como um privado, como se fosse um cliente, entende? Isso é muito interessante. Né? Com o coronel, né, que tem um controle de cargos, né, de cargos públicos, o coronel que desde o delegado, cara, o delegado de polícia até a professora primária, então todo esse conchavo a gente vai falar de quê? É espalhar, é disseminar práticas clientelistas, como se fosse um cliente, aí o tacoísmo, entende? Para poder a gente entender essa disseminação, essa noção, esse conceito, né? Porque o coronelismo nada mais ele é fruto da alteração na relação de forças entre os proprietários rurais, por isso que é chamado de república oligárquica, né? E o governo. Por isso que quando a gente estava estudando, lembra que eu desenhei na lousa aquelas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, né? Então tem todo um arranjo que eu quero já falar novamente, que é muito interessante, tá bom? Quando se trata de Era Vargas, cara, Era Vargas, eu vou aqui misturar tudo aqui. Quando a gente trata de Era Vargas, você lembra daquela primeira lâmina que eu coloquei no meu slide? Né? Aquela primeira lâmina que eu gosto sempre de colocar uma lâmina
uma imagem que traga um significado daquilo que a gente vai trabalhar, que eu tenho esse cuidado de colocar sempre uma lâmina importante, né? Uma imagem que destaque, né? E aí você vê Getúlio Vargas lá entre as crianças, tem as crianças, as bandeirinhas, ele lá perto das crianças, né? Com todo aquele carisma, né? A imagem, cara, a imagem, Getúlio Vargas, ele era um estrategista, né? Político muito forte. E a imagem que ele vai propagar no Brasil, que ele vai veicular no Brasil durante o seu governo, está carregado de uma ideologia, né, de ditadura, entende? Por isso que a ditadura maior que tem na era Vargas é a do Estado Novo. Lembra? 37 a 45? Vem aqui comigo, presta atenção. A era Vargas vai de 1930 a 45. E que didaticamente, lembra que está lá no meu slide, a gente dividiu em 3 pedacinhos? Governo provisório, 30 a 34, né? Governo provisório 30 a 34, governo constitucional 34 a 37, Estado Novo, né, que ele propaga essa ideologia ditatorial, ela está muito impregnada no Estado Novo. Por quê, Jean? Porque tem o DIP, porque tem um departamento de imprensa e propaganda, porque tem um culto à pátria, um endeusamento ao líder, o pai dos pobres, entende? Então, a propagação ideológica é muito forte, que é justamente o populismo. Ele como árbitro, né, dos conflitos sociais, mantendo sempre os privilégios dos dominantes, fazendo concessões às massas com o intuito, com o objetivo de controlar as massas. Então Getúlio Vargas, ele consegue, através do Estado Novo, Estado Novista, propagar, né, toda essa ideologia ditatorial, Estado Novista. Isso é muito interessante mesmo. Porque imagina só, o Brasil vinha daquela política do café com leite, presta atenção, né? O sistema político na Primeira República, né? A base mesmo é o coronelismo. Tá lá na base, lembra que eu tenho aquela instância municipal, estadual e federal? A base, né, municipal é o coronelismo. Eu coloquei lá na luz, eu desenho aquela estrutura, não esquece daquela estrutura, né? A base toda política do sistema político na Primeira República é o coronelismo, tá certo? Então, os chefes políticos locais, então, que está na base, eles se organizavam através de voto de cabresto, eleições a bico de pena, né, que era conhecido também. Então, os caras fraudavam, né, as atas eleitorais, cara. Fraudavam, havia fraude eleitoral, era muito comum, né? Por isso que a gente usa, não tem aquela charge lá do que eu falei na sala de aula, que o candidato está puxando o eleitor e ele tem a cabeça de um animal de carga, e ele chega até o voto, né? E aí a moça representando lá a urna, né? Ela pergunta, é o Zé Burro? Não, ela diz, não, é o Zé Besta. Entende? Se está trazendo um animal de carga, né, que ele é controlado por um cabresto, por isso que damos o nome de voto de cabresto, então, na verdade, os votantes, eles estão num curral eleitoral. Entende essa expressão de curral eleitoral? Então, e muitas vezes recorria à violência mesmo, por isso que tinham lá os caras armados lá na hora do voto, por isso que o voto era aberto, né? O voto não era secreto, o voto só vai ser secreto na era Vargas, né? Entende? Só na era Vargas. Então isso é muito interessante você entender isso, porque quando a Constituição de 1891 é baixada, né, promulgada, né, ela é carregada de características que fundamentam, expressam, mantêm os privilégios da elite, né? Ela tem um caráter centralizador, ela tem um modelo federalista, né, em si. Então isso é muito interessante. E quando o Getúlio Vargas assume o poder, cara, é um negócio muito, muito interessante, porque o Brasil vem de uma
de um momento em que, por exemplo, o convênio de Taubaté, aquele conchavo de 3 estados, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né, que aprovam o convênio de Taubaté, e que o Estado tinha que comprar o excedente do café, né, e com o preço, né, o preço acima do mercado internacional, né, e tinha que comprar esse excedente com dinheiro público, né, e essas sacas eram estocadas, e quando chega nos primeiros anos da Era Vargas, Getúlio ainda compra e depois manda queimar cerca de 80 milhões de sacas de café. Então fica ligado nesse contexto, porque ele é muito interessante, né, esse viés todo, né? E aí quando a gente chega na Era Vargas, a gente entende isso, e o Estado Novo, ele é onde o Vargas bota para quebrar mesmo, e ele escancara esse modelo fascista mesmo, tá certo? De 37 a 45. Então, e quando ele estabelece, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né, na verdade, ele orienta uma espécie de consenso entre os trabalhadores e patrões. Sabe o que é que me leva a pensar, já que a matéria do nazifascismo faz parte da matéria da sua prova? Parece a Carta de Lavoro, que não é fascista, né? A Carta de Lavoro, né, do governo fascista do Mussolini. Não foi o Mussolini que idealizou um Estado forte, totalitário, né? Nada acima do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, e o corporativismo, Getúlio Vargas se apropria dessa orientação corporativista também, de criar um consenso entre o patrão e o empregado, entende? É muito interessante isso também na Era Vargas. Por isso que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava os meios de comunicação, tudo que era escrito, meu filho, tudo que era escrito, ele tinha que passar pela censura, pelos censores. Então, as musiquinhas, lembra aquela musiquinha que eu coloquei lá no slide que tem lá, né, mostrando a letra aqui do Ataúfo Alves, do Wilson Batista? Tiveram vários outros também, né? Lembra o Bonde de São Januário, né? Tem outras músicas também, como Lenço no Pescoço, mas aquela lá é clássica do Wilson Batista e do Ataúfo Alves, né? Que quando eles escreveram a letra, né? Aquela: quem trabalha é que tem razão. É muito massa essa letra. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Que na letra original, né? Leva mais um grande otário, sou eu que vou trabalhar. Aí a assessora pegou isso, quer gravar, vai ter que alterar. Se altera, então a letra, né? Porque a letra toda, ela ia receber uma criticidade, leva mais um grande otário, entende? Ó, antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Veja você, sou feliz, vivo muito bem. Né? Ele fala que a boemia não dá camisa a ninguém, digo bem. Então, na verdade, quando o Estado, né, nesse período do Estado Novo, né, ditatorial, que tem a censura, né, os meios de comunicação são censurados, cara, a produção musical, ela vai passando por uma alteração, ela vai se adequando a esse Estado novista que eu vinha falando, da imagem ideológica do Getúlio e tal, né? E ela vai, essa música, né, urbana, ó, o Bonde de São Januário, bairro Operário, entende? Né? Superlotado, como eu mostrei a imagem lá no meu slide, superlotado bonde, né? Para levar a galera, os operários, para o bairro industrial. Então, ela nada mais é do que uma intervenção do Estado. Então a censura, ela tem esse poder de intervir nas decisões. Que decisão? Como, por exemplo, na música que eu acabei de falar, na produção musical. Cara, isso é muito simples, porque o Estado, e quando ele intervia, que alterava a letra acabava se tornando uma propaganda oficial desse Estado. Então ela se adequa ao Estado por conta de uma política intervencionista, né? Uma política estatal intervencionista. Então toda eu esqueci que você vai ouvir som de moto, como essa moto que tá passando, som de menino gritando, o metrô passando, o Satanás vai ser presta atenção aqui em mim, beleza? Então pronto, então é uma adequação, na verdade,
que está acontecendo nessa política intervencionista. Cara, isso é fato que a gente aprendeu lá, que eu não mostrei para vocês. Né? O Estado Novo veio para nos orientar. Né? O Estado Novo veio para nos orientar. Né? No Brasil tem petróleo, né? Aí fala que tem ouro, não sei o quê. Mas precisa trabalhar, entende? É toda uma adequação urbana. Né? Cara, que massa. É muito massa essa parte para você entender. E a gente sabe que, na verdade, a chegada do Getúlio Vargas, né, tem uma imagem lá no nosso material, né, logo no comecinho da apostila do Bernoulli, né, quando diz assim, o fim do mandato de Washington Luiz, né, o desfecho, né, acirrado da política dos governadores, né, a política do café com leite que está em crise, o PRP, o PRM, como eu coloquei lá no meu slide, né. Então a chegada de Getúlio Vargas, né, aquele cartaz, lembra aquele cartaz? Deixa eu pegar aqui e ver se dá para vocês verem aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver aqui, para você ver aqui. Do que eu estou falando mesmo. Tá aqui, eu estou com a apostila aqui digital. Deixa eu colocar aqui na imagem, ó. Não sei se vai dar para você ver, deixa eu virar aqui para cá. Ó, não sei se está dando para você ver aqui, ó. Certo? Ó, tá dando para ver? Acredito que esteja dando para ver. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, para ver se você consegue ver, que eu não consigo ver, que eu não tenho um retorno. Então, que aqui, ó, para presidente Getúlio Vargas, né? Vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal, o governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liderança das urnas, né? A liberdade das urnas, né? E aí tinha o candidato Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, do PRM, que não foi indicado, mas sim, né? Um Prestes de São Paulo foi indicado, o Júlio Prestes, né? Então, na verdade, o cartaz, ele demonstra justamente essa intenção de tirar o que vinha de velho se repetindo. Qual era? Aquela estrutura velha política vigente, né? A política do café com leite, que estava ali resistindo à política dos governadores. Então, na verdade, seria uma alteração, né? Alterar aquela estrutura vigente. Isso é muito interessante também. Mas eu não posso esquecer também de falar que, por exemplo, o rádio. Cara, é muito interessante você falar a história do rádio. É muito massa a história do rádio, né? Porque o rádio, na época, um fenômeno da massa mesmo. Da massa. Porque, na verdade, esse fenômeno da massa, através do rádio, ele atendia a demanda de, como é que eu posso dizer, de entretenimento. Entretenimento é a palavra, de uma audiência que só crescia, entende? Então, pra você ter ideia, cara, em 1942, né, a agência ampliou o foco, né, e tratou, associando a mensagem do governo a uma propagação na programação de forma humorística e de músicas estas, claro, passadas pela casca do alho do Jeep, tá bom? Então, era uma transmissão radiofônica diária, já em algumas partes do Brasil, negativo, em cadeia nacional. Eu estou falando da Hora do Brasil, né? Que através desse programa que se popularizou a voz do Vargas, né? Com discursos curtos, os discursos eram bem curtos, bem simples, né? Para atender o que? As massas, né? Entende? Então, se aproveitava como o rádio agora era a grande sensação, né? Aproveitar a tecnologia da época, entende? Através desses veículos de comunicação para fortalecer quem? Vai fortalecer quem? O governo. Tudo lá. Cara, é interessante que é na fase do Estado Novo, entende? O fortalecimento desse governo, entende? Outra coisa também importante que eu não posso deixar de falar aqui para vocês, né? É que Getúlio Vargas tem duas constituições. A de 34, que tinha uma orientação liberal e democrática, nela ele vai manter o regime federativo, temos 4 poderes, né? Sistema presidencialista, né? Que mais? É lá onde eu encontro as leis trabalhistas, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas,
Lá eu vou encontrar lá o voto feminino, o voto secreto, né? A lei de cátedra. Eu vou encontrar muitas coisas interessantes, né? Só que eu tenho uma... E ela foi promulgada, beleza? Só que eu tenho uma Constituição de 1937, né? E a Constituição de 37, ela na verdade que teve espelhamento, ela teve um molde, né? Posso dizer assim, um molde, e foi a pedido do próprio Getúlio Vargas que ela tivesse uma orientação, fosse parecida com a da Polônia, né? Então, por isso que a Constituição de 37, né? Ela é centralizadora, né? Que ela extinguiu o legislativo, né? Que ela tornou um cachorrinho de estimação o poder judiciário, né? Ela, na verdade, que tinha o apelidinho de polaca, olha, polaca, já entrega tudo. Polaca por quê? Polaca porque ela foi inspirada em constituições fascistas, como a da Itália. Peraí, da Itália? Cara, a maternidade do fascismo é a Itália. E polaca vem de Polônia. Entende? A Polônia também fascista. Entende? Mas a Itália fascista, que ela que é a maternidade, ela que é a matriz. Entende? Lembra das leis trabalhistas que Getúlio Vargas foi copiando algumas leis da Carta de Lavoro, né? A história lá de que era negócio casar. Se liga aí, tem toda uma relação com a Itália fascista, com o fascismo europeu em si, porque são os mesmos anos da ascensão do nazifascismo. Tudo bem? E é interessante pensar também que, para a gente caminhar para o final dessa revisão, é que dentro desse contexto, Getúlio Vargas, quando projeta, por exemplo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, com aquele videozinho muito bacana que eu mostrei para você, que não está lá no slide, porque não tem como, porque é só um PDF, né? Mas eu quero que você fique atento que Getúlio Vargas se aproveita também, porque imagina, como eu botei lá no vídeo, Getúlio tinha uma quedinha pelo fascismo alemão, mas era um grande... não tinha problema nem com a Alemanha nazista e nem com os Estados Unidos. Parceiros comerciais, entende? Parceiros comerciais. Mas aí a pressão americana, a pressão norte-americana, né? Esses Estados Unidos que teve como estopim para sua entrada na Segunda Guerra o ataque a Pearl Harbor, né? A sua base naval lá no Havaí. E aí os estrategistas de guerra americano, geoestrategicamente, percebem que o melhor ponto de saída, né, para a Segunda Guerra Mundial seria o Nordeste do Brasil. Então não tinha mais como o Brasil ficar neutro, né, nessa questão da Segunda Guerra Mundial. E em Parnamirim é montado lá a segunda maior base, né? A segunda maior base, que a primeira é o próprio Estados Unidos, que ali no Brasil seria um ponto de encontro. E essa relaçãozinha aí veio o financiamento da famosa Companhia Siderúrgica Nacional. Não posso esquecer isso aí não, viu? Vem o nascimento da Companhia Siderúrgica Nacional. Então vale a pena você dar uma olhadinha nisso aí, porque é muito importante para você não se perder, tá bom? Então, você pega esses pontos mais fundamentais que eu acabei de citar aqui na revisão e dá uma explorada melhor, tá certo? Dá uma lida lá no meu slide bonitinho, esses pontos de apoio que eu falei para vocês. E é só alegria, meu filho, é férias. E quem vai para a viagem do Sul, aproveitem, que é uma viagem massa. Vou dizer de novo, é uma viagem massa. Vou dizer mais uma vez, é uma viagem massa. Aproveite, explore os professores que estão lá, né? Vocês vão ver muita coisa que a gente está estudando no segundo ano. A galera do segundo ano que está, né, vai estar presente nessa viagem. A galera do primeiro ano que serão meus alunos no ano que vem. Então, fica ligado que vai ser muito massa, né? A viagem do Sul, né? A viagem da Europa, que, né, sem comentários, né? Mas a viagem do Sul é um negócio sensacional. E eu vou me despedindo aqui de vocês com muita saudade. E no mais, chupa essa manga! Uhul! Valeu, companheiros e companheiras! Tchau, tchau! Valeu!